ficar mais caro. O diesel no Brasil passou de R$7. Fala pessoal, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal. Vamos ver aqui, se preparem, tudo vai ficar mais caro. Vamos ver. Nos Estados Unidos mesmo já tá tendo inflação, hein? Imagina no Brasil. Em algumas cidades já está custando quase 10. O frete rodoviário, que move 65% de tudo que você consome, subiu mais de 10% no mês. Em alguns estados, o aumento no frete pode chegar a 50%. Se você foi para o supermercado nas últimas semanas e você sentiu que a conta ficou mais pesada, não é impressão. A prévia da inflação de março mostrou que o preço dos alimentos dentro de casa subiu mais de 1% no único mês. E esse número foi medido até o dia 17 de março. Ou seja, ele ainda não capturou o final de março. Isso pode ser só o começo de algo muito pior. O Banco Central se reuniu no dia 19 de março e tomou uma decisão importante. Depois de quase 2 anos, com a Selic a 15% ao ano, o Copom finalmente ia começar a cortar os juros, né? A expectativa era clara, um corte de 0,5%. Porque com os juros, né, pessoal, a 15%, a economia fica sem dinheiro e fica escasso o dinheiro. Então, corta mais os juros para poder a galera tirar ali o dinheiro de investimento e botar o dinheiro ali realmente na economia, entendeu? Porque, vamos supor, os juros altos, a inflação também fica muito alta. 5% percentual, e depois viriam mais cortes nas reuniões seguintes. Então era o início de um novo ciclo. As empresas voltariam a investir, o crédito ficaria mais barato, as famílias que estavam sufocando, né, com as parcelas da dívida, veriam um pouco de ar, aí o Copom se reuniu e cortou 0,25, metade do que o mercado esperava. E o pior não foi o tamanho do corte, foi o comunicado. O Banco Central, ele não deu nenhuma sinalização sobre os próximos passos, zero. O texto estava cheio de ressalvas sobre acirramento de conflitos geopolíticos, elevação da volatilidade de preços, falta de clareza sobre a duração dos conflitos. Isso daqui em português, claro, é basicamente eles admitindo que não sabem o que vem por aí. E por isso, eles não podem se comprometer com mais nenhum corte. E essa pisada no freio não foi uma falta de coragem deles, né? Na verdade, o corte da Selic não veio como esperado, porque algumas semanas antes dessa reunião, algo aconteceu do outro lado do mundo e que mudou completamente o cenário econômico. Não a guerra dos Estados Unidos e Irã? Só do Brasil, só que do planeta inteiro. No dia 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos declararam guerra ao Irã, mas o que os mercados sentiram de imediato é sobre uma questão lá do petróleo, né? A bacia lá de petróleo que eles têm, né? Não foi o estardalhaço e porradaria e bombas. Foi, na verdade, o silêncio dos navios. Então, existe um trecho de água com 50 quilômetros de largura entre o Irã e os Emirados Árabes Unidos que carrega nas águas algo que o mundo moderno não consegue viver sem. E esse petróleo. Esse lugar se chama Estreito de Hormuz. Por ali, Estreito de Hormuz. E passa mais ou menos 20% de todo o petróleo consumido no mundo. São aproximadamente 20 milhões de barris por dia. Caraca, é muito, hein? 20 milhões de barril por dia, hein? 20% do petróleo do mundo. Estreito de quê? Qual é o nome do negócio? Estreito de Hormuz? Ao contrário do que você tem visto nos jornais, não foi só petróleo. Calma aí, pessoal, deixa eu pegar aqui de rapidinho. Todos os fertilizantes. Estreito de Hormuz. Além do petróleo, o Hormuz transporta alimentos para 100 milhões de pessoas. Caraca. E aí o Irã foi e fechou isso, o Estreito de Hormuz. Por esse motivo que se você percebe que aquela passagem daquele lugar já não passa mais petróleo, quem tem petróleo vai segurar ou vai tentar vender no valor mais caro. E petróleo praticamente tudo que é escasso, vamos supor, petróleo fica escasso. A gasolina sobe, o gás sobe. Subir na gasolina, automaticamente aumenta o frete. O varejista, lojista, que busca essa mercadoria de um estado para um outro, né? E não é que nem outros países que tem transporte fluviais. Aqui depende-se muito de caminhões. Então a gasolina fica mais caro, o óleo fica mais caro. Isso repassa-se para o consumidor final, porque, pessoal, ninguém quer pagar essa conta, empresário. Então quem vai pagar essa conta no final é o cliente, entendeu? O final. Por esse motivo que a inflação ela sobe. A inflação ela sobe
devido ao quê? O que é a inflação? É o aumento generalizado dos preços. Então, muitas das vezes, há um aumento no preço devido ao quê? A uma escassez de matéria-prima. Vamos supor o óleo em si. Você percebe? E aí, o que eles fazem? Eles aumentam os juros para que venha tirar o dinheiro da economia, para que esse dinheiro venha ficar mais investido. Você percebe? E aí, perde-se ali um pouco o poder de compra, porque o dinheiro não está na economia. E aí, os lojistas, os feirantes, vê que o dinheiro não está circulando, eles abaixam o preço para poder retornar à economia. Aí fica essa voracidade de aumenta os juros, sobe a taxa Selic. Abaixa os juros, diminui a taxa Selic. Ô tio! Ô tio! Vem cá. Calma aí. Gigantes globais passam por ali. Gás natural liquefeito, produtos petroquímicos, matérias-primas para a agricultura de boa parte do planeta. É como se fosse uma artéria, só que a artéria mais importante da economia global. Quando a guerra começou, essa artéria ela parou de funcionar. Pra você ter uma dimensão do tamanho desse problema, quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, o mundo... Ô tio, obrigado. Valeu. Obrigado mesmo. Eu falei voltar a falar, amigo. inteiro entrou em pânico por causa das exportações russas de petróleo. A Rússia exporta 7 milhões de barris por dia e pelo Estreito de Hormuz passam 20 milhões. Essa crise é quase 3 vezes maior do que a guerra da Ucrânia em termos de impacto nos mercados de energia. E o preço... É, por causa do óleo, né? Petróleo. A China e o Japão também dependem também desse estreito de Hormuz. Esqueci o nome. Calma aí, pessoal. Deixa eu fechar ali a porta ali. Segura aí. Hoje tá complicado. O preço do petróleo já mostra isso pra gente. O Brent subiu 60% desde o início do conflito. Na Ucrânia, no mesmo período, tinha subido 20%. E é exatamente sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Porque o que está acontecendo no Oriente Médio, ele não fica por lá. Ele viaja pela cadeia produtiva do mundo inteiro e aí ele chega, inevitavelmente, no preço do seu feijão, da sua gasolina, do diesel. Porque todos os alimentos dependem do transporte. Sua conta de luz. E eu vou te explicar detalhadamente como isso vai impactar o seu bolso e o que você pode fazer para se preparar e se proteger também. Antes de continuar, eu dou 2 recados rápidos. O primeiro é o de sempre, turma. Deixa o like, se inscreve no canal. Isso aqui é mega importante pra gente continuar. Já deixou aquele like também, pessoal? Se inscreve no nosso canal. Estamos com mais de 100 vídeos aqui no canal. Todo dia tá tendo vídeo. Eu acho que só dia de domingo que não. Então, não é fácil, né? É um desafio você se manter com disciplina em gravar vídeos quando não se tem resultado. Inclusive a gente não tem tanto resultado, tem vídeo que tem 0, tem 3 vídeos em seguida que tem 0 visualização, entendeu? Olha, pra vocês verem aqui, ó. Ô tio, o tio tá gravando um vídeo. Ó, meu canal. O tio tá gravando um vídeo pro YouTube. Ó, se você pega aqui, ó, como é que tá as visualizações dos meus vídeos. Você percebe? Ó quantos inscritos eu tenho. 107 vídeos. É isso, então deixa aquele like, se inscreve no nosso canal se você gosta do nosso conteúdo e tal. Da mesma forma que o Primo Rico gravou seu primeiro vídeo, a gente também já gravamos mais de 107 vídeos, né, com esse, né? Então é isso, deixa aquele like, pessoal. Trazendo conteúdo de qualidade. E segundo, dia 23 de abril, a Finclass vai fazer o aniversário de 5 anos e por 24 horas você vai poder assinar a plataforma com 50% de desconto. Então clica no link da descrição e preenche os dados para garantir o seu acesso. Como eu disse, o Estreito de Hormuz ele foi fechado logo no começo do conflito. Então você tinha míssil e drone voando pela região. Isso é que tornava o estreito impossível de cruzar. Qualquer navio seria alvo disso daqui. Como é o nome? Pela região. E foi fechado, logo preenche os dados para garantir o seu acesso. Como eu disse, o Estreito de Hormuz Estreito de Hormuz. Foi fechado logo no começo do conflito. Então você tinha míssil e drone voando pela região. Isso é que tornava o estreito impossível de cruzar. Qualquer navio seria alvo disso daqui. Aí as seguradoras cancelaram as apólices,
claro, e sem seguro, nenhum armador arriscaria mandar um navio de centenas de milhões de dólares por aquela rota. E mesmo com a pressão americana, para reabrir o canal, o Irã começou a atingir as embarcações que estavam tentando passar. E o Irã, ele não precisou de uma marinha poderosa ou perigosa para fazer isso. Um drone iraniano, ele custa mais ou menos 20 a 50 mil dólares. Um míssil de defesa americano para derrubar esse drone custa pelo menos $1 milhão. E com Caraca. um único drone, o Irã pode destruir um petroleiro de 200 milhões. Cara, ou seja, com 50 É muito mais econômico pro Irã fazer um grande prejuízo. mil dólares, o Irã causa um prejuízo de 200 milhões. E ele obriga os americanos a gastarem milhões só para tentar evitar isso. É uma guerra onde o atacante ele gasta centavos e o defensor gasta centenas de dólares. É tipo o War ao contrário, né? Eu lembro que no War, quando você era o defensor, se empatasse o número do dado, você ganhava. Aqui é o contrário. O defensor tá lascado. E enquanto essa matemática existir, nenhuma marinha do mundo, nem a maior de todas, consegue garantir que o estreito fique aberto. Os lançadores, eles são móveis. Eles ficam escondidos nas montanhas iranianas. Cara, olha isso, daqui é filme, né? Terreno acidentado, é difícil de monitorar, não dá pra neutralizar completamente. Eles podem ser disparados a centenas de quilômetros de distância. O resultado apareceu nos dados. Antes da guerra passavam, em média, 20 milhões de barris por dia pelo estreito. E aí, quando os ataques começaram, esse número despencou. Ele continua despencando. Até Quanto? Despecando mais quanto? Isso aqui é um gráfico, né? Não é um gráfico não, é um desenho. Deixa eu ver. Mas quanto que tá despencando? Porque passava 20 milhões de barril por dia, né? O Estreito de Hormuz. é que na segunda semana de março, o fluxo estava praticamente zerado. Caraca! Nossa, então... Pô. Pensa comigo. Chutando muito baixo. Se passava 20 milhões de barril e o Estreito de Hormuz representa 20% do petróleo do mundo, passando 200 milhões de barril por dia, significa então que tá tendo no mundo 20% a menos de petróleo. Significa que antes o mundo ele é acostumado a ficar com tendo essa demanda, agora a demanda é reprimida. Então, esses 20% a menos significa 20%, teoricamente, tá, pessoal? A mais de preço para poder compensar a essa perca. Aí por isso que vem a inflação. A inflação também, muitas das vezes, não é nem uma questão de problema ali mesmo, material. Muitas das vezes a inflação é até um medo. Nas bolhas lá, ó, para você ter noção, nas bolhas.com também, mas naquele outro lá do mercado americano, as bolhas imobiliárias. Foi mais um medo também que fez com que tivesse tudo aquilo. E mesmo assim, nas 3 primeiras semanas, parece que o mundo não entendeu o que estava acontecendo. O preço do petróleo subiu, claro, mas não teve pânico general. Na verdade, a inflação é um medo ou então uma expectativa generalizada. Na questão lá do mercado imobiliário, foi uma expectativa generalizada. Não teve fila nos postos, por exemplo. Não teve racionamento na Europa. E muita gente olhou para isso e pensou que talvez não seja tão grave. Vai passar. E o motivo era muito simples, é que existia um colchão para tudo isso. Quando o estreito fechou, tinha petróleo já em trânsito, tinham navios que já tinham passado por Hormuz dias antes e eles ainda... Não, para mim, assim, ainda existe 80% ainda de petróleo sendo produzido. O Estreito de Hormuz ele só detém 20%. Então é aquela coisa, as pessoas são lógicas, porra. Se naquele lugar tinha petróleo e agora ali não tem, e a gente que tem, então, e as pessoas dependiam do petróleo, o Estreito de Hormuz vendia esse petróleo, agora a gente que tem petróleo, vamos tentar vender para o mais caro possível. Então, muitas das vezes a inflação é a própria uma tomada de um decisor de uma empresa. Estavam navegando. Tinha petróleo em armazenamento flutuante, navios parados no mar servindo de depósito, tinha barril russo e iraniano que estava sob sanção e que foram liberados emergencialmente. E aí teve uma liberação coordenada de
reservas estratégicas no meio de tudo isso. Aí os colchões, então, absorveram o impacto inicial, foram eles que seguraram o mundo nas primeiras semanas. O problema é que eles acabaram. Olha esse gráfico aparecendo na sua tela. Ele mostra os estoques globais de petróleo, tudo que o mundo tem disponível, somando o que está armazenado em terra e o que está em navios no mar. Cada linha é um ano diferente. Então, olha a linha vermelha. Essa aqui é 2026. 2026 foi o segundo melhor ano. Caraca! 2021, tempo da pandemia, né? Houve ali a baixa na reserva de petróleos, né? 2018 se manteve ali ainda, não tinha um crescimento grande, né, de produção de petróleo, mas se mantinha a base ali ainda, das reservas, os inventórios, né, a Global Observatory de Inventórios. Nossa, agora em 2026, caraca, caiu drasticamente. Desde 2017, em tamanho do estoque global de petróleo. Isso é exatamente o colchão que eu acabei de explicar. E era por isso que o barril estava em $60. Era por isso que todo mundo esperava que o petróleo ficasse barato por muito tempo. Agora, olha o que aconteceu com essa linha vermelha depois que... Deixa eu ver se está gravando, pessoal. Ah, está gravando. Pô, tem como desenhar também? Não vou inventar, não. Vai que para aí do nada. que a guerra começou. Ela despencou e ela continua despencando. Toda aquela gordura de estoque que o mundo tinha tá desaparecendo semana após semana. E cada dia que passa, a situação fica pior. A Rystad Energy, que é uma das consultorias de energia mais respeitadas do mundo, publicou um relatório que deveria estar na capa de todos os jornais do mundo. Quase 500 milhões de barris já foram perdidos nessa crise. Os governos responderam, liberando reservas estratégicas de petróleo e suspendendo sanções contra barris russos e iranianos. E tudo isso, junto, repõe mais ou menos o mesmo volume. E parece que resolve. Só que na real não resolve, porque o Estreito está perdendo 17,8 milhões de barris por dia. E as liberações de reserva, historicamente, nunca passaram de 2 milhões de barris por dia de fluxo sustentado. É como você tentar encher a piscina com um copo de água enquanto alguém deixa o ralo aberto. Antes da guerra, o mundo esperava um excedente de 3 milhões de barris por dia em 2026. Os estoques estavam cheios, tinha capacidade ociosa de produção. Era exatamente esse Ou seja, um excedente acima daquilo que já era consumido de 3 milhões. Que permitiu, inclusive, ao mercado absorver o choque inicial sem entrar em pânico. Só que esse colchão não existe mais. O piso do preço subiu, o teto do preço subiu. E o que é mais perigoso, a distância entre um evento rotineiro de oferta e uma alta desproporcional no preço colapsou. Qualquer problema novo, um oleoduto que, sei lá, para uma refinaria tem um acidente, uma temporada de furacões, bate no mercado que não tem mais absolutamente... Não, isso aí é imaginação. Nada sobrando para absorver o impacto. Quero fatos, gosto de fatos. Tá ruim. Então não é um mercado apertado só por algumas semanas. É um mercado que vai ficar frágil por muito tempo. E segundo a própria Rystad... Não, é muito tempo assim. Se por acaso o Irã, junto com os Estados Unidos, chegarem a um acordo e depois liberar ali o Estreito de Hormuz, né? É o Hormuz. Aí sim fica legal, entendeu? É Estreito de Hormuz mesmo? Deixa eu ver aqui, ó. Passagem de Hormuz. Estreito de Hormuz. É isso mesmo. Vamos ver aqui, ó, como é que é. Tem alguma imagem aqui? Irã autorizou navios de alguns países o Estreito de Hormuz, disse o vice-presidente. Aí, aqui, ó. Entendi. Essa fragilidade é o que o preço do petróleo ainda não reflete por completo. Para colocar essa crise em perspectiva, as projeções apontam que o mundo vai perder 900 milhões de barris de produção do Oriente Médio só em 2026. E a última vez que o mercado de petróleo enfrentou um número parecido foi durante o Covid, quando o mundo inteiro parou, as fábricas fecharam, aviões ficaram no chão, os carros ficaram nas garagens. A queda da demanda durante o Covid, então, foi ali na casa de 870, 880 milhões de barris. E o que a gente está perdendo agora
agora, do lado da oferta, é equivalente ao que o mundo perdeu quando o planeta inteiro parou de funcionar. Só que dessa vez a demanda não caiu. As fábricas estão rodando. Não, mas é uma projeção. Não é que perdeu 900 milhões. É uma projeção que, se continuar, tende a perder 900 milhões. Os aviões estão voando, o mundo continua consumindo petróleo no mesmo ritmo, só que tem 11 milhões de barris a menos disponíveis por dia. E o mais preocupante é que o Ocidente ainda não sentiu o impacto real. O Ocidente é ao nosso lado. Enquanto na Europa e nos Estados Unidos o efeito ele meio que parece controlado, na Índia já estão literalmente matando o dono. Caraca! Mas os Estados Unidos também, a inflação dos Estados Unidos tá vindo, entendeu? Se a gente pega aqui, inflação nos Estados Unidos. A inflação dos Estados Unidos disparou para 3,3 em março de 2026, entendeu? Marcando o maior aumento em quase 4 anos, impulsionando um choque nos preços da energia devido às transições geopolíticas e à guerra com o Irã. Olha lá, O índice de preço do consumidor, o IPC, subiu 9, o maior evento superando a inflação subjacente incluiu alimentos e energia. Olha lá, avanços moderados. Tá. FIT, porque aqui é o IPC, né? De controle de índice de preço. Que é o IPC, é índice de preço do consumidor. Já lá é o FID, né? Está marcado para dia 28, momento em que o comitê avaliará se a aceleração inflacionária é temporária ou persistente. Não entendi. Enquanto o avanço marcou a inflação havia permanecido em 2,4 em fevereiro, em 2025. E em 2025 encerrou a inflação em fevereiro de 2025, 2,4. 2,7 superando a meta de 2 no banco. Agora está em 3,3. Caraca, praticamente subiu 1% a mais, né, comparado a 2025 para 2026. Caraca, subiu 1% a mais. Uau! De postos de gasolina porque ficaram sem combustível. Vocês têm noção disso? Barcos de pesca no sudeste asiático, por exemplo, pararam de sair porque não compensa mais abastecer. A gente enxergou essa crise por uma lente ocidental, mas ela já é devastadora para metade do mundo. E o mercado financeiro está gritando isso de uma forma que a maioria das pessoas não sabe ler. Tem um indicador no mercado de petróleo que mede a diferença entre o preço do barril físico, que é o petróleo real, carregado nos navios, e o preço do mercado futuro, negociado em contratos de papel. Quando o preço do físico ficar muito acima do papel, significa que os compradores estão desesperados para comprar e para conseguir barris agora. E esse indicador acabou de bater o maior nível da história. Ele superou... Ou seja, quando o preço do barril fixo fica muito maior do que o preço do papel, contratos futuros, significa então que a galera está muito desesperada em comprar os físicos mais do que contratos de petróleo. Por que comprar contratos de petróleo? Porque você garante que o preço ele não sobe depois quando o petróleo você querer. Então vamos supor, eu compro um contrato de petróleo para 2027. Logo, vamos supor, por R$25. É só um exemplo. Quando chegar em 2027, mesmo se uma alta no petróleo estiver muito grande, eu me asseguro que o meu preço do petróleo é 27, entendeu? É R$25. Então, com isso aí, eu consigo. Só que é aquela questão, né? Hoje, existe uma alta procura porque as pessoas pensam, caraca, o petróleo vai acabar. Deixa eu me estocar, prevendo que lá no futuro vai perder esses 20%. Logo, pessoas vão comprar de mim, eu consigo vender mais caro. Os donos também, né, na busca desse petróleo, faz com que os próprios preços também venham a subir. Até o pico de 2022. E o barril de petróleo de Dubai, no mercado físico, chegou a ser negociado acima de $160, enquanto o Brent, no futuro, está em 114. Quando o papel e o produto real divergem assim,
a escassez está mais grave do que qualquer índice oficial consegue mostrar. E essa escassez ela não se resolve rapidamente, mesmo que a guerra acabe amanhã. Os ataques eles danificaram a infraestrutura de energia de toda a região. A área de South Pars, no Irã, uma das maiores reservas de gás natural do planeta, foi atingida. As instalações da Qatar Energy foram afetadas. As refinarias na Arábia Saudita e no Kuwait sofreram danos. As refinarias que sobraram estão operando no limite e fora da Ásia, o sistema de refino inteiro está tentando rodar no máximo e adiando manutenções programadas para compensar o que foi perdido. Na semana passada, uma refinaria da Valero nos Estados Unidos teve uma explosão no hidrotratador de diesel. Esse daqui é o tipo de acidente que acontece quando o sistema inteiro opera sem folga. O Kuwait declarou que vai levar de 3 a 4 meses para retomar a produção total. No Iraque, mais de 1 milhão de barris por dia pode ter sofrido danos nos reservatórios abaixo da superfície. Danos que podem ser permanentes. O Eric Nuttall, que é um grande e respeitadíssimo especialista do mercado de energia, disse numa entrevista que o mercado está cometendo um erro grave. Caraca, tudo isso você percebe, né, como que a geopolítica é interessante. Você tipo assim, você mexe com nenhum país e todos os outros continentes são afetados, né? Porque a economia é um organismo vivo. Já imaginou você tem um organismo vivo que você perde ali um dedo? Por mais que é um dedo, mas todo o seu organismo não vai sentir? Exatamente é isso. A economia é um organismo vivo interligado. Onde se mexe uma peça no tabuleiro, logo outras peças são mexidas. Que é achar que quando o estreito reabrir, o petróleo volta para $60 e tudo normaliza. Going to taco this weekend, it's all over and we all go back to normal. There is no normal to go back to. We will have taken inventories. We came into 2026, not we, but consensus was expecting the biggest glut in history. Oil was going to fall to $40 in the next 3 weeks. Pô, mas também esses economistas eu vou te falar, né, cara? Em vez de ajudar, atrapalha. Como é que um cara desse chega numa rede de televisão e fala assim, não, independente se voltar a normalizar a questão lá da guerra, não tem como voltar. Aí, porra, todo mundo lá, os empresários que tem petrolífero, estoque de petróleo, vai ficar falando assim, caraca, mano, o economista lá falou que não, então vamos aumentar o preço, vamos fixar nesse preço, não vamos abaixar. Aí como é que abaixa a inflação? We will take global inventories down to multi-year low levels because we've lost so much production. And I think that is resetting the floor for oil price when this ends. Pô, não, mentira. O cara que faz isso daí vai estar redefinindo o preço do petróleo. Pelo amor de Deus, cara, isso daí é só um momento. Ele poderia chegar e falar assim, ó, bom, pessoal, realmente estamos tendo um alto preço no petróleo devido ao Estreito de Hormuz, mas eu acredito, pensamento positivo. Também, claro, né? Não é pensamento positivo, é fato. Mas eu acredito que após finalizar essa guerra, iniciar a passagem, liberar a passagem para poder passar os petróleos, esses 20% aí que a gente depende, os preços vão se normalizar com o tempo, a economia vai girar. Aí os investidores, os economistas, os empresários, fica o quê? Caraca, é a mesma coisa assim. Se tá ruim, você não pode jogar lenha na fogueira. Se já tá ruim, cara, você tem que, mas não é passar pano. Mas também é trazer ali uma previsão coerente. É porque muitas das vezes, né, tem até alguns economistas que eles têm um viés, entendeu? Tem um viés, ele acredita em algo, ou ele faz parte de um partido, sei lá, alguma coisa assim, e ele se posiciona daquela forma para poder enfraquecer o outro lado. Isso não vai acontecer. A capacidade ociosa da OPEP, aquela produção que poderia ser ligada rapidamente para compensar a crise, ela estava em grande parte atrás do estreito. E no futuro, o estreito pode ser fechado de novo com um drone de $30 mil. O mundo do petróleo, depois dessa guerra, não vai ser o mesmo mundo de antes. A gente pode ver um prêmio... Não. Vai sim. É questão de normalizar, pessoal. Pelo amor de Deus. Para com pensamentos negativos. Entendeu? Quer assustar o povo? Já tá ruim. Entendeu? Não. Eu sei que muitas das vezes é interessante a gente falar dessa forma. Cara, mas não ajuda. Tá ligado? Não ajuda. Deixa eu ver aqui, pessoal. Só um minutinho.
de risco permanente de 10 a 20 dólares por barril embutido no preço, simplesmente porque o mercado agora sabe que o estreito pode ser fechado. E se o estreito continuar fechado por mais tempo, o preço pode ir muito além de 100 dólares. Historicamente, quando o gasto global com petróleo chega a 5,5% do PIB mundial, a demanda começa a ser destruída. E na conta de hoje, isso equivale a um barril de 177 dólares. E no dia 31 de março, o Wall Street Journal publicou que o presidente Trump disse para os assessores que está disposto a encerrar a campanha militar contra o Irã, mesmo com o Estreito de Hormuz ainda fechado. Ou seja, é um cenário real em que a guerra acaba e o Estreito continua sob controle do Irã. E se isso acontecer, a gente não vai estar falando de semanas de petróleo caro, a gente vai estar falando de meses, talvez anos. E foi exatamente isso que o Copom viu. E agora você entende porque que o Banco Central cortou só 0,25 em vez de 0,5 na última reunião da Selic. Não foi uma falta de vontade, sabe? O problema é que essa inflação que está chegando não é inflação que o Banco Central consegue combater. Quando a inflação sobe, porque as pessoas estão consumindo demais, o BC sobe os juros, aí esfria o consumo e resolve. Só que Tá, pessoas consumindo demais, demanda excessiva, né? Inflação sobe. BC sobe os juros, crédito fica mais caro. O crédito fica mais caro, então as empresas elas investem menos, tira-se o dinheiro da economia, demanda recua. Por qual motivo a demanda recua? Porque o crédito fica mais caro? Entendi. Porque com um crédito mais caro, fica muito mais caro pegar dinheiro emprestado para estar comprando, né? Fica muito mais caro. Inflação cede, problema resolvido. Entendi. quando a inflação sobe porque o produto sumiu do mercado, porque o estreito fechou, porque as refinarias foram destruídas, porque o diesel está escasso, subjuros não resolve. O produto continua faltando. Subjuros num choque de oferta. Tá, mas nesse caso aqui, se uma oferta entra em colapso, né, o produto some temporariamente, a inflação sobe, né, devido a que poucas pessoas que têm, elas vão tentar vender por mais caro. Beleza. O Banco Central sobe os juros para poder conter, tira-se o dinheiro, mas de certa forma resolve. Não, resolve no sentido do empresário, ele vai ter que vender esse petróleo. E aí a economia, ela não está tendo o dinheiro devido a subir os juros, né, as pessoas estão tirando dinheiro do mercado, ele não vai querer deixar isso parado. Ele pode vender um pouco mais barato, mas ele vai vender um pouco mais barato. Eu acho que a própria economia ela vai se adaptar com esses 20% a menos. Mas, pessoal, a gente tem 80% a mais. Temos 80%, entendeu? Tudo é uma questão de adaptação. Tá ligado? Tudo é uma questão de adaptação. É como você tomar um remédio para dor de cabeça quando você está com o braço quebrado. Não é que o remédio está errado, é que o diagnóstico está errado. E o Banco Central sabe disso. Mas ele também sabe que se baixar os juros no momento desse, o mercado interpreta como um descuido. O câmbio piora, a inflação de expectativa sobe e a situação fica ainda mais difícil de controlar. Acaba que é uma... o câmbio piora por quê? Porque quando a gente abaixa os nossos juros, tende os investidores internacionais tirarem o dinheiro daqui e investir nos Estados Unidos. Inclusive, a galera tá fazendo isso, né? Olha lá, de 2025 para 2026, o FED, que é o medidor de inflação lá dos Estados Unidos, saiu de 2,4 para 3 alguma coisa, praticamente 1% subiu a inflação dos Estados Unidos. Já imaginou você ganhar ali 1%? Né? Não, foi inflação? Não, foi inflação. Foi inflação, não foi juros. Teve um aumento ali, consequentemente teve um aumento dos juros, né? Deixa eu ver aqui, teve um aumento de juros. Juros nos Estados Unidos. Vamos ver aqui, juros nos Estados Unidos hoje. Vamos ver se teve um aumento. Porque teve um aumento de inflação, né? A taxa básica de juros dos Estados Unidos é o FED mesmo. Está atualmente na faixa de 3,50 a 3,70, conforme a decisão anuada. Aí, isso exatamente. A decisão mais recente, o FED manteve a taxa inalterada em janeiro, adotando uma postura mais conservadora devido à inflação que está acima.
ainda acima da meta de 2%. Tá. E quanto que está a inflação? Então, o juros está de 3,50%. Então, a maioria dos investidores, se você, vamos supor, se a gente abaixa aqui o nosso juros, a taxa Selic, e o FID começa a subir lá nos Estados Unidos, os investidores tiram dinheiro daqui e começam a investir lá. Logo, a nossa balança comercial, o nosso câmbio, que já tinha uma discrepância muito grande de 5 para 1, né, comparado ao dos Estados Unidos, vai ficar muito maior, porque vários investidores vão comprar moeda dos Estados Unidos, consequentemente o dólar vai ficar mais caro, porque há uma demanda para compra de dólar, logo há uma desvalorização do real. Então, se a gente ainda deixa a nossa taxa básica de juros alta, o nosso câmbio ele não fica tão caro assim, entendeu? É, nesse sentido. Vamos ver aqui quanto é que está a inflação. Quanto que está a inflação nos Estados Unidos? Aí, a taxa de inflação nos Estados Unidos está em 2,4. Aí, 2,4. Entendeu? Armadilha e o Brasil está preso nela. O problema é que não é só o Brasil. Nas semanas seguintes, ao começo do conflito, os bancos centrais do mundo inteiro começaram a travar. O Banco Central Europeu suspendeu o ciclo de cortes, o Federal Reserve americano manteve os juros para a segunda reunião consecutiva e o Jerome Powell disse publicamente que a guerra no Irã é o principal complicador. O que antes parecia certo, que era uma era de juros caindo no mundo todo, já não é mais tão certo assim. O BTG Pactual simulou o que acontece com a economia brasileira dependendo de onde o preço do barril de petróleo se estabilizar, e os números são esses daí. Com o Brent 80 dólares, o IPCA de 2026, que é a inflação, vai para 4,7. Com o Brent a 90 dólares, o IPCA vai para 5. E com o Brent a 100 dólares, que é mais ou menos o que a gente está vendo hoje, o IPCA vai para 5,4. Pra você entender o que esses números significam, a meta de inflação do Banco Central é de 3%. O teto, que é o máximo que o BCE aceita antes de considerar que perdeu o controle, é 4,5. E com o barril a 100 dólares, a inflação brasileira vai estourar o teto. E não estoura por pouco, não. O Boletim Focus, que é a pesquisa semanal do Banco Central, com mais de 100 economistas no mercado, já está mostrando isso. A projeção de inflação para o fim de 2026 subiu pelo terceiro mês seguido e já está em 4,31%. Faltam 19 centésimos para estourar o teto. E o barril de petróleo continua acima de 100 dólares. Provavelmente pode passar ali por uns 5%, né? De IPCA no final de 2026. Caraca, mano, vai iniciar 2027 com as coisas tudo cara. E os juros longos, que são aqueles que refletem o que o mercado espera para a taxa de juros dos próximos anos, eles dispararam. O DI futuro para janeiro de 2029 saiu de 12,73 para 14,09 no mês. São 136 pontos base de aumento. A curva inteira de juros futuros passou a negociar acima de 14%. E quando essa taxa sobe desse jeito, significa que quem tinha títulos pré-fixados na carteira viu o valor derreter. Significa que o governo vai pagar mais caro para se financiar. Significa que o crédito para a empresa e para a família fica ainda mais caro. O financiamento do carro, a parcela do apartamento, o limite do cartão, os juros vão ficar mais altos por muito mais tempo do que qualquer pessoa imaginava em janeiro. A guerra não chegou no Brasil com bombas, então chegou com os preços, e aí ela chegou através de uma cadeia que a maioria das pessoas não está enxergando, mas que conecta o Estreito de Hormuz diretamente ao que você come, ao que está na sua mesa ali da refeição. O primeiro elo dessa cadeia é o diesel. O Brasil é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e um dos maiores exportadores. Mas por mais contraditório que pareça, o Brasil importa entre 25% e 30% de todo o diesel que a gente consome. A gente não é completamente soberano, a gente não tem Então, tá certo. Então a gente não depende muito do petróleo de lá.
capacidade de refino suficiente para abastecer o país sozinho. Essa importação ela é feita por empresas privadas e elas só importam diesel se elas conseguirem revender no mercado interno com margem. Se o preço interno for menor do que o custo de trazer o diesel de fora, eles param. E é exatamente isso que está acontecendo. Quando a guerra começou e o barril foi para mais de $100, a Petrobras deu uma seguradinha no preço. Enquanto o diesel no mercado internacional precisava de R$5 o litro, a Petrobras continuava vendendo para as distribuidoras a R$ 3,27. Essa defasagem chegou então a 85%. A Petrobras estava vendendo diesel quase pela metade do que custaria para importar. E aí em março a Petrobras reajustou, mas só 38 centavos. Foi o primeiro aumento em mais de 400 dias. E mesmo depois desse reajuste, a defasagem ainda estava em 74%. O governo tentou ajudar, ele zerou os impostos federais sobre o diesel, criou um subsídio direto de 32 centavos por litro para os importadores. Então, no total, teve uma intervenção de 64 centavos por litro. Só que a indústria calcula que a defasagem real exige pelo menos R$1,20 de alívio. O pacote do governo ele cobre metade disso. E aí os importadores fizeram a conta e eles pararam de importar. Não tem como comprar diesel a R$ 5,36 lá fora e vender por menos aqui dentro. A ANP, que é a agência que regula o setor, Porque lá fora tá mais caro do que aqui, né? emitiu um alerta de risco excepcional de abastecimento. Em algumas Então a gente só importa em torno de 30% a 20%? regiões do Brasil começou a faltar diesel. E aqui está o dilema que o Brasil está enfrentando agora e que não tem resposta fácil. Se a Petrobras repassar o preço internacional para o consumidor, o diesel vai para R$ 8 a R$ 9. O frete vai disparar, os alimentos disparam, a inflação vai explodir e quem vai pagar a conta é o trabalhador, é você. Mas se a Petrobras segura o preço, o importador para de importar e o diesel simplesmente some dos postos. Em qualquer cenário... Não é que some de 20% a 30%. Entendeu? Porque se ele... Deixa eu ver de novo aqui, não entendi essa parte. E aqui está o dilema que o Brasil está enfrentando agora e que não tem resposta fácil. Se a Petrobras repassar o preço internacional para o consumidor, o diesel vai para R$ 8 a R$ 9. O frete... Tá, se a Petrobras repassar o preço internacional para o consumidor, mas por que passaria? Acho que só fazeria sentido se a Petrobras comprasse petróleo lá fora, dos 30%, né? No preço de 8 a R$ 9, né? Então seria nesse sentido, né? Não era só repassar por repassar sendo produzido aqui. Tá. O frete dispara, tá, entendi. Agora, se por acaso ela vender sem importar, seria isso? Vai disparar, os alimentos disparam, a inflação vai explodir e quem vai pagar a conta é o trabalhador, é você. Mas se a Petrobras segura o preço, o importador para de importar e se ela segurou o preço do importador que importava para de importar, o diesel simplesmente some dos postos. Em qualquer cenário, o brasileiro vai pagar. Num cenário, ele paga mais caro, no outro, ele não encontra o produto. E o diesel seria problema suficiente sozinho, mas ele é só o primeiro elo da cadeia. Porque o mesmo estreito que carrega petróleo também carrega outra coisa que o Brasil não consegue viver sem. Adivinha só, são os fertilizantes. Você provavelmente já sabe que o agronegócio é um dos maiores orgulhos do Brasil. A gente é uma das maiores potências agrícolas do mundo. A gente exporta soja, milho, carne, café, suco de laranja. Só que o agronegócio brasileiro tem um calcanhar de Aquiles que ninguém conhece. O Brasil importa 85% de todos os fertilizantes que a gente usa. A gente é o Importa quanto? maior importador. O Brasil importa 85%. Caraca! E por que não produz aqui? De fertilizantes? De todos os fertilizantes que a gente usa. A gente é o maior importador de fertilizante do planeta. E em nitrogênio, que é o nutriente mais importante para quase todas as culturas, a gente importa 95%. Boa parte desses fertilizantes, especialmente os nitrogenados derivados de gás natural, ou é produzida no Golfo Pérsico ou passa pelo Estreito de Hormuz. E quando o estreito fechou, essa cadeia foi cortada. O preço da ureia, que é o principal fertilizante nitrogenado usado no Brasil, ele é presente em quase tudo. Soja, milho, cana, arroz, trigo, e ele disparou. O preço futuro da ureia subiu quase 65% só em março. E aí, entregue no Brasil, a tonelada já passou de $700, alta de quase 90% no ano. O milho é onde esse impacto é um dos mais violentos, por exemplo. O milho ele é a cultura que mais consome nitrogênio do mundo. Ele precisa de 150 a 180 libras por acre, contra 60 a 100 do trigo. E com a ureia nesse patamar, o custo de plantar milho disparou. E ao mesmo tempo, o petróleo caro
puxa o preço do milho para cima pelo lado da demanda. Nos Estados Unidos, 40% de todo o milho produzido vai para o etanol e quando o petróleo sobe, o etanol fica mais competitivo, a demanda por milho sobe junto e o teto de preço do milho sobe também. O barril a $120, o milho pode ir a quase $9 o bushel antes que a demanda por etanol comece a cair. E com o barril a 150, o teto sobe para mais de $10,50. Isso é mais que dobrar em relação ao preço antes da guerra. E o mesmo evento que causa o choque no fertilizante, que é o estreito fechado, é o evento que puxa o teto de preço para cima. Então os dois vão meio que se reforçando. E é por isso que essa cascata é tão perigosa. E como se não bastasse o estreito fechado, a Rússia, que é o maior fornecedor de fertilizante do Brasil, responsável por quase 26% de tudo que a gente importa, anunciou no fim de março a suspensão das exportações de nitrato de amônio por um mês. O principal fornecedor fechou a torneira. O Estreito de Hormuz está fechado de um lado, a Rússia Esse cara quer ferrar com o Brasil. tá fechando as exportações do outro. O agricultor brasileiro tá espremido, a gente vê vários negócios passando por problema, a gente vê Banco do Brasil sofrendo da balanço, porque agricultor já tá com problema de pagamento, a gente tem dívidas crescendo, a gente tem RJs no Brasil, a gente tem a taxa de juros alta por mais tempo, fazendo com que quem tem dinheiro emprestado tenha mais problemas. A relação de troca no campo já piorou de forma brutal. Então, antes da guerra, um produtor de soja precisava de 28 a 32 sacas para comprar uma tonelada de ureia. Agora precisa de 35 a 40. Para quem planta em terra arrendada, a conta já não fecha, por exemplo. A margem ficou negativa, né? Não em todos os casos, mas em muitos casos. E esse custo ele não fica na fazenda. Pensa assim, o agricultor ele compra ureia para plantar. Se a ureia quase dobrou de preço, o custo de plantar subiu junto, especialmente para quem não fez hedge. Esse custo vai para o preço do produto na saída da fazenda, que vai para o atacado, que vai para a indústria, que vai para o supermercado, que vai para o seu bolso. E então você não vai ver escrito na prateleira que essa saca de arroz ficou mais cara por causa do Estreito de Hormuz. Mas é exatamente isso que está acontecendo. E a cascata não para nos grãos. Ela chega num produto que pouquíssimas pessoas estão conectando com a guerra, que é o açúcar. O Brasil é responsável por 40% de todas as exportações de açúcar do mundo. E a nossa produção de açúcar está diretamente ligada ao preço do petróleo. Por quê? Porque as usinas brasileiras escolhem a cada safra quanto da cana vai virar açúcar e quanto vai virar etanol. Essa decisão depende de uma conta simples. O que paga mais? Com o petróleo... Entendi. Olha que interessante. A gente exporta açúcar, só que também o açúcar, a cana pode virar etanol, né? $60, o etanol não era tão atrativo. As usinas mandavam mais cana pro açúcar. Mas com o petróleo acima de $100, a gasolina fica cara, o etanol fica competitivo, a gente tem menos produção de açúcar. As usinas fazem o oposto. Elas desviam a cana para etanol. E se o barril for a $150, a economia muda completamente. As usinas brasileiras desviariam entre 55% e 60% da cana para etanol, tirando entre 10 e 15 milhões de toneladas de açúcar do mercado global de exportação. Isso numa commodity onde o Brasil é 40% do fornecimento mundial. Ou seja, o petróleo caro não só encarece o diesel e o fertilizante, ele muda a equação do açúcar no Brasil e aí o mundo inteiro sente. Tem um dado que mostra o tamanho do que ainda está por vir. Uma empresa de inteligência artificial... Tá, mas a gente... tirando ali a cana-de-açúcar e levando para o etanol, por causa que o petróleo está ficando mais caro, a gente tem ali uma redução, né, no açúcar. A gente exporta 40%, né? A gente exporta... de certa forma, a inflação do açúcar fica mais caro em outros países do que aqui. Chamada Helios, publicou uma projeção dizendo que se o estreito continuar fechado, os preços globais de alimentos podem subir entre 12% e 18% até o final de 2026. Pessoal, tá bacana aqui, mas tá ficando muito grande, entendeu? Esse vídeo, 47 minutos. Pessoal, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal para mais vídeos, fechou? Eu vou gravar um outro vídeo tendo a continuação. Legal? Abraço, tamo junto.